Olá, amigos, bem-vindos à aula 4 da série Protocolos de Roteamento. Nessa primeira parte, a gente vai começar a configurar rotas estáticas, mas para isso será necessário que a gente discuta alguns conceitos, como roteamento, tabelas de rotas, métricas de rotas e distância administrativa. Ok? Então, sem mais perda de tempo, vamos começar a colocar mão na massa, ok? Vem comigo. Muito bem, vamos dar início à nossa quarta aula, roteamento estático. O que a gente precisa saber para iniciar essa aula? Alguns conceitos básicos, como por exemplo, roteamento. O que é roteamento? Não é nada mais do que um processo de seleção de um caminho, tá, de uma determinada origem para qualquer destino. Tá? Eu acho que um exemplo sobre roteamento, a gente poderia imaginar uma viagem do Rio de Janeiro para São Paulo. Eu tenho duas formas de chegar em São Paulo, né, através de estradas. Né? Ou eu vou pela costa, passando pelas cidades de Mangaratiba, Angra, etc., a BR-101, né? Ou posso ir também pela Via Dutra, quer dizer, pela BR-116. Né? Então, a minha tabela de rotas, de possíveis caminhos para chegar em São Paulo, teria pelo menos duas entradas. Né? Uma entrada pela costa e outra entrada para ir por dentro, pelo interior. Né? Agora, qual que é a melhor dessas rotas é outra história. Isso vai ser definido através de outros parâmetros que a gente vai ver para frente. Mas, a princípio, eu tenho dois caminhos para chegar na cidade de São Paulo. Então, a rota é exatamente isso. Né? A seleção de um determinado caminho para chegar num destino. E a minha tabela de roteamento não é nada mais do que um arquivo que é usado, né, para armazenar informações destas rotas, né, para as diferentes redes às quais esse roteador está conectado, né, ou através de redes remotas, né, que esse roteador pode chegar. Né. Então a gente tem esses conceitos sobre roteamento e tabela de roteamento. Né. À medida que a gente for avançando, a gente vai dar uma olhada a outros conceitos. Para completar essa aula, a gente vai realizar o seguinte exercício. Tá? Eu preciso enviar pacotes, quer dizer, eu preciso ter uma comunicação entre o PC0 e o PC2. Para isso, o meu pacote tem que ser enviado desse PC, passando pelo roteador B, o roteador C e o roteador D, e o pacote ser entregue à rede filial, chegando dessa forma no PC2. Vamos ver se a gente consegue esse tipo de comunicação sem nenhum tipo de configuração, tá, de rota nesses meus roteadores. Tá? Só com informações das interfaces dos roteadores. Né? Eu vou fazer um ping para 192.168.200.2 Destination Unreachable. Eu vejo que eu não tenho comunicação para esse roteador PC2. Vamos testar se eu consigo me comunicar com o dispositivo vizinho, que é esse aqui, o PC1. Reparem que eu tenho comunicação com o PC1. Tá? Então, existe comunicação entre esses dois dispositivos, né? Porque para isso eu não preciso, tá, a intermediação desse meu roteador. A comunicação entre os dois dispositivos é direta, é o que a gente conhece como roteamento direto, tá? Porque na saída desse pacote, tá, foi feito um cálculo e, através dos protocolos, eu sei que a máquina de destino, que é o PC1, se encontra na mesma rede do PC0, quer dizer, na rede matriz. Né? A partir do momento que eu descubro que a máquina de destino se encontra na minha rede, né, eu envio diretamente para ele. Se o resultado do meu cálculo definir que a máquina de destino pertence a uma outra rede, qual vai ser o procedimento a seguir? Enviar para quem? Para o Default Gateway, que é o roteador B. Aí o roteador B vai definir se ele conhece ou não uma rota para chegar no destino e ele encaminha, se ele conhecer uma rota. Se ele não conhecer uma rota, ele vai descartar o pacote. Ok, pessoal? Então vamos lá, vamos dar uma olhada. A gente confirmou que existe comunicação dentro da minha rede LAN e não consigo ter comunicação com a rede filial. Né? Então vamos dar uma olhada, né, na tabela de rotas do nosso roteador B.
através do comando show IP root, tá? No modo de exec privilegiado, né? Do show IP root, né? Eu vou verificar que a tabela de rotas ou de informações de roteamento que eu tenho nesse meu roteador são as seguintes. Eu estou diretamente conectado na rede 10.10.10.0, está aqui, está batendo. O roteador está conectado diretamente na rede 10.10.10.0/30, através, né, do endereço local 10.10.10.1/32, que é o endereço dessa interface do roteador. Eu estou conectado diretamente na rede 10.10.10.4/30, aqui está confirmando, né? Através do meu endereço local 10.10.10.6, que é esse endereço aqui, né? E eu estou também conectado na rede 192.168.100, estou diretamente conectado, né? Através do meu endereço local 192.168.101, que é o endereço da minha interface Gigabit Ethernet Zero. Então, de entrada, através da configuração básica dos roteadores, eu sei que o meu roteador sabe chegar nessas três redes: na rede do enlace AB, na rede do enlace BC e na rede matriz. Mas ele não tem ou não conhece nenhuma rota, nenhuma forma de chegar na rede 192.168.200.0, que é a minha rede filial. Então eu vou ter que ensinar isso para o roteador. Já que eu não estou trabalhando com protocolos de roteamento dinâmico, vou ter que ensinar isso para o roteador. Reparem que para ensinar isso para o roteador, eu tenho que ter um conhecimento profundo da rede. Eu tenho que dizer para ele, olha, como eu sei que para chegar na rede filial eu tenho que encaminhar o pacote para o roteador C e depois do roteador C para o roteador D, eu tenho que ter essas premissas quando for realizar a configuração das minhas rotas estáticas. Então vamos começar pelo roteador B. Entro no modo de configuração global, né, e vou criar a minha primeira rota estática. Eu quero chegar na rede 192.168.200.0/24. E o que eu faço para chegar nessa rede? Eu tenho que encaminhar o meu pacote para o próximo roteador, para o roteador C, que está no caminho para a rede filial. Como que eu faço isso? Através do endereço IP dessa interface do roteador C, né, que é a 10.10.10.5. Né? A rede 10.4, o primeiro endereço é o 5 e o segundo endereço é o 6. E vou colocar um OK. Né? Vou dar um Ctrl Z e dar uma olhada na minha tabela de roteamento novamente. Né? Agora, o roteador B sabe como chegar na rede 200, na rede filial. Olha aqui, para chegar na rede 192.168.200.0/24, você encaminha o pacote para o próximo salto, que é o 10.10.10.5. Quem é 10.10.10.5? O próximo roteador, o roteador C, a interface dele. Então, se chegar um pacote aqui, o que o roteador vai fazer? Encaminhar para o próximo roteador. Correto? Beleza, pessoal. Então, vamos salvar aqui, tá? E vamos fechar esse roteador. Se o meu pacote chegou nesse roteador e ele foi enviado para esse outro roteador, o que esse roteador vai fazer? Ele vai encaminhar para a rede de cima, né? Vamos dar uma olhada. O que ele vai fazer? Olha, ele não tem nenhuma informação sobre a rede 200.0. Então, se chegar um pacote no roteador C para ser encaminhado, o roteador vai fazer o seguinte: olha, deixa eu ver aqui. Rede 192.168.200 ponto alguma coisa. Eu não tenho rota para essa rede, não. E o que eu vou fazer? Descarto o pacote. Acabou o meu papel. Eu não penso, eu simplesmente executo as ações que a minha tabela de roteamento vão permitir que eu execute. Então, o que a gente vai fazer agora? Também vamos configurar o roteador C com uma rota estática para o próximo roteador, que é o roteador D. Ele sim conhece a rede filial, ok? Modo de configuração global.
IP root 192.168.200.0, né, que é o barra 24, e encaminho esse pacote para o roteador D, que é representado pela sua interface de entrada, né, que é o endereço 10, o primeiro endereço válido da rede 8, que é o 9. Ok? Então vamos dar uma olhada. Show IP root. Legal. O roteador C, agora ele sabe como chegar na rede 192.168.200.0. Ele sabe chegar lá através do roteador 10.9, que é esse roteador aqui. Vamos fazer um teste, pessoal. Se chegar um pacote a mim, né, encaminhado para a rede filial, eu tenho que encaminhar para o roteador D e que ele se vire. Então vamos lá ver se isso funciona. 202. Ele pensou um pouquinho no início, opa. Agora ele sabe chegar na rede 192.168.202. Então reparem o seguinte, que eu tive que informar para o roteador B, né, que se chegar um pacote para a rede filial, ele tem que ser encaminhado para o roteador C. Se chegar esse pacote para a rede filial, ele tem que ser encaminhado para o roteador D. Se chegar um pacote no roteador D para a filial, para a rede filial, tá? Eu não preciso criar uma rota estática aqui, porque ele já está conectado diretamente na rede filial. Ele já conhece a rede filial. Se der um show IP root aqui, ele vai dizer que está diretamente conectado na rede 10.12, na rede 10.8 e na rede 200.0. Então eu só precisei ensinar o roteador B e o roteador C para chegar lá. Ok, pessoal? Agora a gente só tem um probleminha, tá? Se o pacote sai daqui, a gente sabe que ele vai conseguir chegar na minha rede filial. Quando o pacote vier, a rede filial tem que responder, né? Se eu der um oi para a rede filial, ele também tem que me dar um oi. Então o pacote tem que voltar para o PC0. Né? Então vamos dar uma olhada aqui. Se esse pacote for para a rede 200.0, ele vai saber chegar? A gente pingou, né, pessoal? A gente sabe que ele sabe chegar, mas vamos dar uma olhada. Sabe sim, porque ele está diretamente conectado na rede 92.168.200.0/24, através da sua interface Gigabit Internet Zero. Então ele sabe chegar na rede filial. Mas o pacote de volta sabe chegar na rede matriz, que é a rede 100.0? Reparem o seguinte, ele não tem rota. Então, mesmo que o pacote consiga chegar na rede filial, a gente nunca vai saber se esse pacote chegou, porque a gente não vai ter confirmação. Então, o roteador D também tem que ter conhecimento de como chegar na rede matriz. Para isso, eu crio uma rota estática no roteador D para a rede 192.168.100.0, máscara padrão, sendo que se chegar aqui um pacote encaminhado para a rede matriz 100.0, esse pacote tem que ser encaminhado para o próximo roteador. E ele é representado através de sua interface 10. Né? A rede 8, esse aqui é o endereço 9, esse aqui é o endereço 10. Então o que eu vou colocar aqui? 10, que é a interface da serial 1 do roteador C. Vamos salvar isso aqui. Agora sim, o roteador D ele sabe como chegar, né, na rede 100.0. Aqui. Para chegar na rede 100.0, foi configurado estaticamente. Né, ele chega através do roteador C, representado por 10, que é essa sua interface. Então, quando o pacote chegar aqui, ele vai voltar e ele vai ser encaminhado para o roteador C. Né? Vamos ver se o roteador C sabe chegar na rede matriz. Ele não sabe, ele só sabe chegar na rede filial, 200.0.
Então eu tenho que ensinar para ele também como chegar na rede matriz. Isso será feito através do comando de configuração global, né? Colocando uma rota estática para 192.168.100.0 e enviando esse pacote de volta para a serial 1 do roteador B, né? Representada pelo endereço 10, 5 e 6, né? Esse é o endereço 6, já que o 5 é no roteador C. Beleza, pessoal? Então vamos dar uma olhada aqui. Ctrl Z, vamos salvar essa configuração. Maravilha. Agora sim, o roteador C também sabe como chegar na rede 100 através, tá, do endereço 10.10.10.6, que é o roteador B. Quando o pacote chegar no roteador B, ele vai se perguntar, olha, eu sei chegar na rede 100.0? Claro que eu sei. Eu estou ligado diretamente nela. Eu não preciso colocar uma rota estática. Deu para entender, pessoal? Então eu vou criando rotas estáticas ao longo do caminho para chegar de uma origem até um determinado destino. A gente está no roteador D, né? A gente testou colocando esse ping para 202, ele sabe chegar, e se eu colocar para o host 102, vamos lá ver, ele também sabe chegar. Esse roteador sabe chegar até aqui e sabe chegar até aqui. Correto? Vamos dar uma olhada nesse roteador aqui, no roteador B, né? Se ele sabe chegar numa determinada rede. Então, vamos colocar aqui, entrar no meu roteador, né? Novamente vamos confirmar se ele sabe chegar nessa rede. E você chegar na rede 200, sei, através do 10.10.10.5, que é esse endereço aqui. Então vamos ver. Eu vou dar um ping 192.168.200.2, tá? E vou pingar para lá. Reparem que ele não está sabendo chegar na rede filial, no host 192.168.202. Por que ele não está sabendo chegar lá? Se esse cara conhece e ele sabe encaminhar para ele. Aqui diz, né? Para chegar na rede 192.168.100.0, eu tenho que encaminhar, né? Para a rede 192.168.200, rota estática, eu tenho que encaminhar para o roteador C. Então, ele encaminha para aqui, né? Então, por que não está conseguindo chegar? Se ele também sabe o caminho de volta, isso a gente confirmou a partir do roteador C. Ele pinga para o PC2 e ele pinga para o PC0. Tá? Isso aí vem por outros dois conceitos, pessoal, que é o conceito de métrica e o conceito de distância administrativa. Tá? A métrica, pessoal, né, é a preferência por uma determinada rota baseada em determinados parâmetros. E a distância administrativa é o grau de confiabilidade dessa rota, e esse grau de confiabilidade é definido, tá, previamente, tá, pelos estudiosos dos protocolos de roteamento, né, e pela funcionalidade, tá, dos algoritmos desses protocolos de roteamento. Eles que vão colocar uma nota para esses protocolos de roteamento. Se eu tiver, por exemplo, numa rota Rio-São Paulo, dois protocolos de roteamento, o protocolo de roteamento RIP e o protocolo IGRP, né? Tenho dois protocolos funcionando ao mesmo tempo. Qual desses dois protocolos de roteamento eu vou usar para ir para São Paulo? Reparem que eu não estou falando de métrica, tá? Eu estou falando de distância administrativa. Qual dos dois protocolos de roteamento que eu vou usar para ir para São Paulo? Né? Aí que entra a distância administrativa. Né? Para o comitê, né, a distância administrativa do protocolo RIP é 120, o grau de confiabilidade dele. E para o comitê, o protocolo IGRP, por exemplo, tem uma distância administrativa 100. Então, qual dos protocolos de roteamento que eu vou usar para traçar as minhas rotas para São Paulo? Certamente eu vou usar o IGRP, porque tem uma distância administrativa menor, um grau de confiabilidade maior com relação ao protocolo RIP. Uma vez que eu tenha definido trabalhar com o protocolo IGRP, dentro do IGRP, aí sim eu vou ver quantas rotas eu tenho para chegar a São Paulo. E o que vai definir qual é a melhor rota dentro do IGRP vão ser as minhas métricas, dependendo quais são as métricas que eu estou usando. Tá bom, pessoal? Acho que com isso fica muito mais claro, né? Então vamos lá.
A gente fez um teste agora, né, com relação a esse ping que a gente acabou de fazer para para o roteador, perdão, para o host 192.168.200.2 e a gente viu que o roteador B ele não está sabendo chegar lá. Daí que eu entrei para esses conceitos de distância administrativa e métrica, né? Então, vamos tentar ver por que ele não consegue chegar lá no host PC2. Embora ele saiba que existe um caminho para chegar na rede 200 através do roteador C. Reparem o seguinte, que a distância administrativa dessa minha rota estática é 1. Caramba, é uma distância muito baixa. Quer dizer, o grau de confiabilidade dessa rota é muito grande. Né? Mas reparem a minha métrica. A minha métrica diz que é 0. Né? O que quando a gente está tratando protocolos aqui, ou a gente está tratando rotas, tá? Se a gente for tratar, por exemplo, o protocolo RIP, tá? A métrica que ele usa, né? E o parâmetro que usa para definir suas métricas é o número de saltos. Né? Quando a gente está tratando de rotas estáticas, tá? E a gente está falando de pacote, todo pacote, quando trafega pela rede, tá? Ele tem um tempo de vida, aquilo que a gente conhece como time to live. Né? Reparem o seguinte, ele está dizendo que para chegar na rede 192.168.200, ele tem um grau de confiabilidade muito alto para chegar pelo roteador C, mas o tempo de vida desse pacote está em 0. Quer dizer, se o pacote chegar aqui e ele tem que ser encaminhado para o próximo roteador, tá? Como o tempo de vida dele já está em 0, o máximo que vai acontecer é pegar esse pacote e encaminhar para o roteador C. Uma vez que ele chegar no roteador C, ele vai pegar o pacote e ele vai examinar, tá, o tempo de vida do pacote. E ele vai ver que o pacote estava em 0, e ele, toda vez que o pacote dá um salto, né, o tempo de vida do pacote tem que ser diminuído em 1. Se ele chegou aqui com 0, menos 1, pessoal, já fica no negativo. Então, o que o roteador C faz? Ele, embora ele saiba como chegar na rede 200.0, ele vai descartar o pacote, porque o tempo de vida dele, né, o combustível dele, pessoal, acabou. Ele joga fora o pacote. Né? Então, como que eu faço para resolver esse problema? Fazer com que esse pacote tenha um tempo de vida maior? Certamente. Né? O problema é que esse pacote foi gerado aqui no roteador B. Tá? Se a gente vier aqui no PC0, tá? E eu for tentar fazer um ping, por exemplo, para chegar nesse PC2, 202, reparei o seguinte, opa, eu consigo chegar. Quer dizer, existe uma forma de eu chegar daqui da origem até o meu destino. O pacote foi e o pacote voltou. E a gente viu que isso é possível. Né? Nas tabelas de roteamento, o roteador D sabe como chegar na rede matriz, o roteador C sabe como chegar na rede matriz, o roteador B sabe como chegar na rede filial e o roteador C sabe como chegar na rede filial. Acontece que no ping, né, que é o protocolo ICMP, tá, do host para testar conectividade com o PC2, reparem qual é o tempo de vida desse pacote, pessoal. O time to live dele é 125. Então, quando ele é encaminhado aqui no roteador, né, e esse pacote é encaminhado para o próximo roteador, ele vai diminuir em 1 o tempo de vida dele. Ele vai chegar aqui com 124. Né? Pô, tem tempo de vida? Tem muito tempo de vida ainda. Sabe chegar na rede filial? Sei, é através do roteador D. Encaminha para o roteador D. O que ele vai fazer com o time to live, que está em 124, vai reduzir para 123. Pergunta, olha, sabe como chegar na rede filial? Claro que eu sei, está ligado diretamente na minha interface. Eu estou ligado diretamente através da minha interface Gigabit Ethernet 0. Olha, como que está o tempo de vida? Olha, tem combustível de sobra, então eu posso encaminhar o pacote para frente. Então reparem que apesar de eu não ter conseguido chegar no destino a partir do roteador, eu consigo chegar a partir do PC. Né? Porque o protocolo, né, de encaminhamento desse pacote de uma origem para um destino, ele determina um tempo de vida tal que permita que esse pacote chegue da origem até um determinado destino. O roteador não precisa se comunicar com o PC2. Quem tem que se comunicar com o PC2 é o PC0. Né? E ele vai fazer isso, né, ao longo dos dispositivos intermediários, que são esses os meus roteadores. Ok, pessoal?
Então, com isso, a gente consegue ver que é possível, né, realizar as configurações dos meus roteadores e eu consigo ter a comunicação, tá, entre o PC0 e o PC2 através de configuração de rotas estáticas desses os meus roteadores. Para você que chegou no final dessa aula 4, meus parabéns. Na próxima aula, terminaremos as configurações de roteamento estático e realizaremos algumas configurações de rotas redundantes e balanceamento de carga, assim como o uso de algumas aplicações para realizar testes desses nossos enlaces. Ok? Até a próxima.